A polícia procura o quarto integrante de uma quadrilha que praticou assalto em Ribeirão Preto, fez uma família refém e na fuga acabou com uma perseguição com a polícia. Aliás, uma cena cinematográfica. Quem acompanhou tudo isso é a nossa repórter Ludmila Osório, que vem ao vivo com a gente. O negócio é o seguinte, gente, essa história merece atenção pelo seguinte: os caras saíram de Osasco, Grande São Paulo, viajaram até Ribeirão Preto e entraram numa casa na Ribeirânia. Olha o momento que eles entram aí, fazem um senhor refém, você tá vendo aí, ó, e vão colocar esse senhor trancado num cômodo. O que acontece? Como é que os caras viajam 400 quilômetros, né, 300 e poucos quilômetros, vindo de Osasco, para praticar um crime aqui em Ribeirão Preto? Num bairro, parece que os caras já tinham o endereço certo, viajar lá de Osasco para vir para Ribeirão Preto, entrar numa casa na Ribeirânia. Tá muito estranha essa história. Só que além disso, quando os caras fugiram, começou uma perseguição violenta, começando por Ribeirão Preto, e isso só foi parar lá em São Paulo, inclusive com apoio do helicóptero Águia, fazendo todo o monitoramento. A imagem é impressionante. Ô Lud, que história estranha é essa? Como é que os caras saem de Osasco, rendem um senhor aqui, umas pessoas aqui em Ribeirão Preto e fogem simplesmente achando que não ia acontecer absolutamente nada? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. E a Polícia Civil vai investigar agora se eles tiveram informações em relação à vítima. É um senhor, um idoso de 78 anos, que mora em uma avenida importante na zona leste de Ribeirão Preto. O que aconteceu, Pagliani? Esse roubo aconteceu por volta das 7 horas da manhã. O idoso de 78 anos, ele tem algumas funcionárias na residência, pelo menos 2 cuidadoras. Uma delas estava trocando de turno e estava na porta da casa quando foi rendida pelos criminosos. Eles estavam encapuzados, usavam moletons e até luvas, todos armados. Eles levaram, a gente tem imagens de câmeras de segurança da residência que mostram a ação dos criminosos. Eles entram com essa funcionária, passam por um corredor lateral e aí tem acesso à residência. Lá dentro, eles fizeram o idoso e outra funcionária reféns. Pelo menos 3 pessoas foram trancadas em um dos quartos da casa e permaneceram ali enquanto os bandidos, Pagliani, recolhiam objetos pessoais das vítimas, joias, relógios e também bebidas. Tudo foi colocado em um carro e esses bandidos fugiram. Só que a Polícia Militar foi avisada desse roubo, desse crime que aconteceu na Avenida Postabile Romano, na zona leste de Ribeirão Preto, na manhã de ontem. Quando os bandidos fugiam pela rodovia Anhanguera, um policial rodoviário percebeu uma atitude suspeita desses bandidos dentro do carro. O que um deles fez, Pagliani? O vidro estava aberto do carro, de uma das portas do carro, e esses criminosos, quando passaram por uma viatura, eles fecharam esse vidro do carro e isso despertou a atenção desse policial rodoviário que fazia um patrulhamento pela rodovia Anhanguera. A partir daí teve início uma perseguição que se estendeu por pelo menos 40 quilômetros na rodovia. Os bandidos em fuga em alta velocidade, as viaturas empenhadas na tentativa de prender esses criminosos que tinham acabado de cometer um crime, um assalto em Ribeirão Preto. E a gente vê as imagens aí gravadas pelos tripulantes do helicóptero Águia da Polícia Militar. O helicóptero acompanhou esses criminosos, o carro com os criminosos, inclusive sendo perseguidos pela Polícia Militar em terra, pelos policiais que estavam em terra. Então a gente tem todo o acompanhamento aí, a gente pode ver inclusive um trecho desse vídeo gravado dentro do helicóptero Águia. Vamos acompanhar. Olha isso, gente. Olha a perseguição que começa na rodovia, ó. O policial já achando o suspeito. Sai simplesmente para tentar abordar o carro. O motorista não para, o motorista não para. Aí, de repente, começa. O helicóptero Águia tinha sido acionado.
sobrevoa. Você vê que a viatura da polícia tenta a todo momento fazer um acompanhamento com que a pessoa parasse esse carro. Ele não para, ele continua uma fuga. São quilômetros e quilômetros tentando fazer com que a polícia não prendesse esses caras. Olha isso, de repente eles entram no local, aí vão tentando despistar. O helicóptero Águia ali, não tem como fugir, gente, não tem como. Ô Lud, pela toda a experiência que a gente tem acompanhado, quando o helicóptero Águia já tem, sabe, o alvo dele ali, não tem como fugir, o helicóptero Águia fica em cima, sabe, e observa tudo ali. Mesmo se, de repente, o policiamento em terra perde, né, por alguma razão, que não foi o caso, o helicóptero Águia está monitorando tudo, vê toda a movimentação, não tem como. Quer dizer, os caras tentaram ali num determinado momento abrir a porta, ó, e saíram correndo. E nessa hora, então, a polícia acabou agindo. Os caras tentaram fugir para o meio do mato, Lud. Que ousadia desses caras aí, hein? E nesse caso, os policiais em terra foram acompanhando esses criminosos no carro e também os policiais do Águia monitorando e gravando toda essa cena registrada ontem à tarde por volta das 3 horas da tarde. Essa perseguição que se estendeu pela rodovia Anhanguera e também pela rodovia dos Bandeirantes até chegar nesse ponto aí que é uma mata. E aí os criminosos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé. E o que aconteceu? Eles foram cercados, 3 deles foram presos e um deles conseguiu fugir. A gente conversou agora há pouco com o capitão Lázaro da Polícia Militar, que deu detalhes da ocorrência em Ribeirão Preto e aquilo que a gente falou dessa percepção do policial rodoviário que percebeu ali a atitude desses criminosos que fecharam o vidro do carro, acionaram aí apoio, várias viaturas e em um determinado momento eles foram cercados. Vamos acompanhar. As equipes foram até o local, porém o roubo já havia ocorrido. Diante dessas informações, nós repassamos para todo o nosso Copom e para todas as viaturas da região. E essa informação acaba se multiplicando para todo o estado. E o trabalho em equipe foi fundamental, porque demonstrou mais uma vez a força da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque esses indivíduos foram interceptados na rodovia Anhanguera, próximo de Jundiaí. O tirocínio do policial militar do policiamento rodoviário fez com que iniciasse um acompanhamento naquelas imediações. E com o apoio do Águia, o apoio do policiamento territorial do 49M, ali da região próximo da capital, conseguiram capturar os 3 indivíduos que praticaram um roubo aqui na nossa cidade. Esse policial rodoviário, ele percebeu o que, o capitão? Exatamente, nós utilizamos o termo tirocínio, que é uma perspicácia que ele teve ali de verificar os indivíduos dentro do veículo. Ele de imediato, no histórico nós verificamos isso, eles fecharam os vidros e empreendeu em fuga. O policial militar deu sinal de parada, não respeitaram, por 40 quilômetros houve esse acompanhamento. E graças ao apoio do Águia e das outras viaturas, nós conseguimos fazer o cerco, o devido cerco, e prender esses indivíduos e recuperar boa parte dos objetos. Foi uma ação rápida aí que contou com o apoio de vários policiais militares, não só da região, como também da capital paulista. A gente viu aí que esse acompanhamento saiu de um determinado ponto e chegou até a capital quando esses criminosos foram presos. E aí um deles, o Pagliani, conseguiu escapar e a polícia recuperou objetos levados da residência, bebidas, relógios, joias, tudo que tinha sido levado da residência. Só que os policiais, olha só esse detalhe, perceberam que em um determinado momento, porque foi apreendido também um simulacro de uma pistola. Só que os policiais perceberam que durante a fuga, esses criminosos dispensaram armas de fogo, porque em um determinado momento eles já imaginavam que poderiam ser presos, já que eles estavam cercados. Então eles dispensaram armas pela rodovia. Essa é a suspeita da polícia. A polícia acompanhou aí e a suspeita é que eles também acabaram dispensando alguns objetos, pode ser que outros objetos de outros crimes dentro do carro. E a polícia, o Pagliani, informou que eles têm participação em um outro assalto que aconteceu na semana passada, ou seja, é uma quadrilha que com certeza monitorava, né, essas vítimas, e a polícia vai investigar agora se eles tinham informações que dentro da casa desse idoso
tinha ali joia e também se eles receberam informações que tinham relógios, bebidas, tudo que foi apreendido, tudo que eles roubaram do local. É um idoso de 78 anos que foi trancado dentro de um dos quartos da residência, foi mantido refém dentro da casa com 2 funcionárias, até que esses criminosos agiam dentro da residência. Como um dos bandidos fugiram, Pagliani, como um dos bandidos acabou fugindo, a Polícia Civil agora investiga quem é esse homem. Com certeza deve ouvir os homens presos e tentar aí fechar o cerco para descobrir a identificação desse quarto criminoso que aparece na imagem da câmera de segurança. A polícia não tem dúvidas de que pelo menos 4 participaram, até porque os policiais viram o momento que eles estavam fugindo pela rodovia, só que esse homem conseguiu escapar. Aí o caso vai ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto, a DIG-DEIC, e o delegado responsável por esse caso é o delegado Targino Osório, que também conversou com a gente hoje à tarde. Vamos ouvir a entrevista. A notícia chegou na Polícia Civil no domingo pela manhã, tá? Segundo informações que chegaram da Polícia Militar, 4 indivíduos invadiram essa casa na Ribeirânia, abordaram uma das cuidadoras, que é um casal de idosos, tá? Os sujeitos chegaram, abordaram uma cuidadora que estava numa troca de turno, ela estava saindo, já estava do lado de fora da casa. Eles a abordaram e fizeram com que ela abrisse o portão para que eles ingressassem. Ingressaram na residência, dominaram os idosos, as 2 cuidadoras, e aí roubaram vários objetos, entre joias, bebidas, armas. Depois fugiram, tá? A Polícia Militar foi acionada, o pessoal da DEIC foi acionado, eles estiveram no local, colhendo algumas impressões digitais, e lá também eles conseguiram uma informação de que o veículo utilizado pelos roubadores era um veículo Fox de cor vermelha. Essas informações foram repassadas para a Polícia Militar. Por volta de 3 horas da tarde, a Polícia Militar de São Paulo tentou abordar um veículo Fox branco na estrada, em razão deles perceberem que os sujeitos estavam muito nervosos, inclusive levantaram os vidros quando eles chegaram, eles pediram para parar, os caras não obedeceram e fugiram, tá? Aí houve uma perseguição com o auxílio do Águia, e da Bandeirantes eles passaram para Anhanguera e entraram em Perus, tá? E lá em Perus eles acabaram sendo abordados quando pararam próximo a uma mata. Nesse local, um dos sujeitos conseguiu se evadir, mas eles conseguiram prender 3 pessoas. Tá? E dentro desse automóvel se encontravam vários objetos que haviam sido subtraídos dessa casa aqui em Ribeirão Preto. Por isso eles foram levados para a delegacia de lá e autuados em flagrante, mesmo porque o filho da vítima reconheceu todos os objetos que se encontravam dentro do veículo, e eles acabaram presos. 2 deles têm passagem por tráfico, e um deles tem passagem por roubo. É pessoal conhecido em São Paulo. Esse inquérito foi registrado por São Paulo, foi para a Justiça da capital, eles vão passar por audiência de custódia hoje, e certamente esse inquérito virá para Ribeirão Preto, que é o juiz competente para julgá-los aqui. Tá? E aí vai voltar para a delegacia para a gente complementar as investigações e tentar identificar esse 4º indivíduo que estava com ele. Gente, é uma coisa impressionante, né? Ô Lud, pode falar. Você vai completar alguma informação aí do delegado? E aí, como é que funciona agora? Como o inquérito vai ficar por Ribeirão Preto, o delegado vai ouvir essas vítimas nos próximos dias. As cuidadoras e também, certamente, esse idoso, porque aí eles vão passar informações. Porque a polícia precisa saber o que de fato aconteceu, se eles tinham informações, como é que eles chegaram na casa, porque é uma quadrilha que não é daqui, né? Que estava praticando o assalto aqui. Então, esses detalhes vão ser importantes para a investigação da Polícia Civil. Hoje à tarde, agora há pouco, inclusive, eu fui até a residência da família, eu conversei com uma funcionária, um casal de idosos,
que está muito assustado com toda a situação, esse idoso que tem 78 anos. Essa funcionária atendeu a gente, conversou com a gente na porta da casa, mas disse que eles estão muito assustados, todos, porque foram momentos de pânico, de desespero dentro da casa, no tempo em que esses criminosos ficaram ali dentro. E aí fica um alerta, né, o Pagliani, a gente sempre passa esse alerta, a polícia também, do cuidado ao sair e ao entrar em casa. Nesse caso, a cuidadora estava trocando de turno, ela saía às 7h15 da manhã, estava na porta de casa quando foi rendida. Não tinha muito o que fazer, porque quando ela saía, ela foi rendida, certamente ela se identificou ali para voltar para casa, é isso que a polícia vai tentar entender também, para que eles conseguissem entrar. Mas a gente sempre deixa esse alerta, o cuidado ao chegar, ao sair de casa, portão eletrônico, sempre que puder dar uma volta no quarteirão, se perceber alguma atitude suspeita, algum carro estranho, acione a polícia militar pelo telefone 190, é sempre importante, o Pagliani. Pois é, o que está me chamando muito a atenção nesse caso, Lud, como é que os caras saem lá da cidade de Osasco, viajam até Ribeirão Preto e vão exatamente nessa casa. Alguma coisa está estranha nisso aí e eu tenho certeza, pela competência do Dr. Tagino e toda a equipe de investigadores, nós vamos ter essa resposta o quanto antes. Não é estranho você viajar tanto tempo aí, tão longe e vir no endereço certo aqui em Ribeirão Preto? Alguma informação esses caras tinham. E esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, Lud, que vale a pena a gente destacar aqui, Jerami, traz a imagem para mim do helicóptero Águia fazendo aquele acompanhamento. Isso, obrigado. E depois, quando o helicóptero Águia consegue monitorar a fuga desses caras em um terreno, você vai perceber que depois um deles é rendido. E ó, vou te falar, hein, pela imagem, isso, essa imagem aí, congela essa imagem para mim, Gera, congela essa imagem para mim. Vou falar uma coisa para vocês, o helicóptero, os caras tentaram despistar os policiais em terra, começaram a subir o morro, começaram a subir na mata, o helicóptero Águia foi indo, foi acompanhando. Quando viram que os caras estavam lá e estavam cansados, olha aí, você está vendo? O que o helicóptero faz? Ele vai meio que pousando, só que o vento daquela hélice é tão grande que os caras não conseguem enxergar nada, porque voa poeira, terra, voa tudo. E os caras não conseguem enxergar, eles param. Então é o momento que o helicóptero Águia baixa um pouquinho, né? O tripulante que está lá, que é um policial, rapidamente desembarca e vai lá e rende um dos bandidos. Olha lá, não tem como fugir, gente, não tem como fugir, não tem. O vento é muito grande e óbvio, os caras têm técnica, os caras são profissionais, né? E conseguem render. Você vê que até os dois tripulantes do helicóptero Águia levam um desses indivíduos até o outro que estava rendido também. Quer dizer, é um trabalho que a gente tem que enaltecer e tem que elogiar, começando com o 51 aqui em Ribeirão Preto, né, com o nosso 51º Batalhão de Ribeirão Preto, sob comando aqui do Coronel Sansana, CPI-3, enfim, toda a equipe. Depois vai passando para Jundiaí, para depois chegar no helicóptero Águia, que veio também daquela região, para poder fazer um trabalho integrado entre as polícias. E agora a Polícia Civil daqui investigando isso. Coisa de cinema, gente, coisa cinematográfica, como é que os caras conseguem viajar tanto tempo e achar que vai se dar bem numa situação como essa. Obrigado, viu, Lúcio, pela atualização aí, pelas informações. Sempre muito competente, a gente vai acompanhar. Pode ter certeza, Lud, você vai trazer essa notícia para a gente ainda. Eu tenho certeza do desdobramento dessa história e como é que esses caras entraram nessa casa. Estou ansioso pela sua reportagem disso aí e logo mais você conta para a gente. Obrigado.